distância não pode adiar os seus sonhos. É pra entender que o agora chegou pra gente se reinventar. Com atitude nos olhos, erguer a cabeça e continuar. Vem se preparar, os sonhos vamos buscar. A gente quer aprender e seguir adiante. Centro Universitário Aparício Carvalho Finck Faculdade Metropolitana. O seu sonho tem que continuar. Meu nome é Beatriz Ferreira, sou acadêmica do curso de Fonoaudiologia do Centro Universitário Aparício Carvalho. Trabalho no Passo Amigo como estagiária, desenvolvendo habilidades do desenvolvimento infantil, com estimulação de linguagem, atenção, comportamento, dentre outros aspectos que a fonoaudiologia me proporciona. A melhor graduação é no Centro Universitário Aparício Carvalho. Sou o professor Rogério Rocha, sou coordenador do curso de farmácia do Centro Universitário Aparício Carvalho. O curso de farmácia do Centro Universitário Aparício Carvalho possui diferencial de mercado. O nosso curso contempla vários campos de atuação da profissão farmacêutica, que vai desde a farmácia comunitária, farmácia magistral, farmácia hospitalar, área de nutrição e um diferencial que só o nosso centro universitário tem, que é tanto a análise clínica na área de patologia veterinária e o cuidado com o medicamento da área veterinária. Então você que quer se tornar um profissional farmacêutico diferenciado no mercado, vem para a FINC. Toda a estrutura que você precisa tem na FINC. Quer dizer que são bolsas de 100% para os primeiros colocados em todo o curso? Sim. E bolsas de 90% para os segundos colocados? É isso. E como que eu faço para me inscrever? É muito fácil. É só entrar no site vestefinca.com.br e fazer a sua inscrição. Eu mesmo já fiz a minha. Vou fazer minha inscrição agora. O concurso é dia 7 de novembro em qualquer uma das faculdades do Grupo Aparício Carvalho. Vem aí o maior concurso de bolsas do estado de Rondônia. São mais de 250 bolsas de até 100% esperando por você. Inscreva-se! E aqui começamos mais um Sala de Opinião com a Amanda Leite. Ela faz parte do grupo de professores da FINCA e ela coordena a clínica de fonoaudiologia do curso de fonoaudiologia aqui das clínicas do Centro Universitário Aparício Carvalho. Bem-vinda, Amanda. Obrigada, doutora. É uma honra estar aqui com o senhor e poder falar da minha profissão que eu sou apaixonada, né, que é a fonoaudiologia. Doutora, a fonoaudiologia desperta, logicamente, um interesse de todos nós de saber, porque nós sabemos a importância, mas muita gente desconhece, né? É uma profissão e que não é tão divulgada, mas tem uma relevância tão grande. Sim. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre o que fez a senhora procurar a fonoaudiologia como profissão. É uma pergunta bem emocionante. A fonoaudiologia é muito nova, né? Então acho que por isso a maioria das pessoas ainda não conhece tão bem. Esse ano, né, de 2021, ela vai fazer 40 anos. Então ela está engatinhando aqui no Brasil ainda, né? Aqui no Brasil, que eu me refiro. E aí, assim, a fonoaudiologia, quando eu fui na minha época de acadêmica, eu não conhecia a faculdade, né? Então eu entrei, eu achei o nome muito bonito, eu pesquisei no Google o que era, eu vi assim, trabalha com crianças, parece ser uma área legal. E eu tinha uma noção muito limitada realmente do que era. E conforme a gente vai estudando e vai conhecendo as áreas, né, eu fui entendendo que ela é uma ciência muito gigantesca. E aí eu fui me apaixonando. Todo semestre eu me apaixonava por uma área nova, por uma nova área de atuação, né, porque a gente tem a audição, a linguagem, aí tem a opção para trabalhar com voz, tem a opção para trabalhar na pediatria, na gerontologia, então ela dá bastante opções para a gente ter de trabalho, porque ela é a ciência da comunicação, né? Então tudo relacionado a essa comunicação é o fonoaudiólogo que vai estar atuando, e também veio ganhando bastante espaço na alimentação,
Então, pessoas que têm dificuldade de se alimentar ou que têm uma via alternativa, que vai precisar do fonoaudiólogo. E aí eu fui me apaixonando e me encantando ao longo do curso, porque no comecinho eu realmente não tinha a dimensão do que era fonoaudiologia. A senhora teve toda a sua formação onde? Aqui no Centro Universitário. Isso, né? Que até então era faculdade, e aí formei aqui. Tive a oportunidade de entrar para o corpo administrativo, né? Então na responsabilidade técnica da clínica, e aí a docência acho que foi me chamando também, aí hoje eu também componho o quadro de docentes do curso. Que beleza, parabéns, doutora. Obrigada. A graduação da fonoaudiologia, quantos anos são e quais são as principais matérias do curso, doutora? São 4 anos de estudos, né, na graduação. E como a fonoaudiologia é muito ampla, hoje nós temos, né, mais de 10 áreas de atuação, mais especialidades, a nossa base fonoaudiológica ela está muito na comunicação. Então a gente tem uma carga bem grande de linguagem, de audiologia, né? E aí essa linguagem, pensando nela falada, nela escrita, né, de toda forma de se comunicar. E aí o nosso curso ele também tem uma grade que vai completar as questões alimentares, né, que é a disfagia, a atuação do fonoaudiólogo dentro do hospital, que vem ganhando cada vez mais espaço. Com a pandemia, né, a nossa profissão ela teve uma visibilidade muito maior também no campo hospitalar, então a gente tem uma abordagem, né, tanto teórica quanto prática bem importante nessa área de atuação, e o curso ele vai caminhando em um pouquinho de todas as áreas: voz, linguagem, fonoaudiologia educacional, audiologia, né, a própria disfagia, e vai caminhando assim entre todas as áreas um pouquinho, mas tem muito de linguagem, audição, né, e agora também a disfagia em si, que é essa atuação no hospital. Doutora, a senhora falou que agora nesse processo de pandemia que estamos vivendo, né, teve um período bastante intenso. Sim. E a atuação de vocês foi bastante marcante realmente, né? Era visível a atuação do fonoaudiólogo na equipe multidisciplinar nos hospitais. A senhora, como a senhora viu esse processo da pandemia e como a senhora viu as oportunidades que a senhora teve e os fonoaudiólogos tiveram nesse processo da pandemia? Então, assim, pensando bem na nossa profissão, né, foi um momento muito desafiador, muito difícil, né, porque a gente precisou, e eu coloco a gente porque eu estive realmente na linha de frente, né, quando o Estado necessitou dos profissionais. Eu, como patriota, né, tendo a minha formação na área da disfagia, pensei, eu preciso estar lá nesse momento. E aí também me voluntariei para poder estar, né, nos hospitais nesse período mais crítico, né, digamos assim, foi um período bem difícil. Então, dentro do hospital, com essa necessidade, né, de ter essa equipe mais envolvida com o paciente crítico, a própria equipe foi sentindo a necessidade de ter o fonoaudiólogo nesse momento pós-intubação, né? Então a gente teve muitos pacientes que tiveram uma dificuldade respiratória muito importante e que precisaram de alguns aparelhos para conseguir fazer uma respiração mais estável, né, e manter a vida. E na retirada, na transição de sair desse aparelho, né, dessa ventilação que a gente chama de mecânica, para voltar para essa respiração natural, né, que é o que a gente está aqui agora, precisaria do fonoaudiólogo, porque esse tubo, né, que fica na boca e vem para essa região todinha de garganta, vou falar assim mais simples para todo mundo entender, né, até chegar na via respiratória, o comecinho ali do nosso pulmão, na hora que retira, isso dependendo do tempo que ficou ali parado, ele vai fazer com que esse paciente tenha alguma lesão, mínima ou um pouquinho maior. Isso vai afetar a voz, né? Então, nitidamente, os pacientes que eles saem dessa intubação, eles percebem uma alteração vocal, são pacientes mais roucos, às vezes falam, essa voz nem fica tão perceptível de tão fragilizado que ficou. E isso vai afetar a comunicação de maneira geral, porque está um cansaço bem estabelecido ainda, e a alimentação. Então, esses pacientes ficaram bastante tempo entubados, fazendo uso de uma via alternativa, né, que é uma sonda. Eles saem dessa intubação e a primeira coisa que eles querem é beber uma água, por exemplo. E aí eles não têm essa condição ainda, então precisa do fonoaudiólogo para auxiliar no retorno dessa alimentação, no retorno dessa comunicação.
e o Estado ele não tinha tantos profissionais fonoaudiólogos assim. Eu falo Estado, mas a rede privada também, né, que estavam dentro dos hospitais fazendo esse serviço, e com a pandemia isso potencializou o nosso trabalho. Então, assim, surgiu bastante proposta, bastante vagas de trabalho, e hoje a gente tem bastante fonoaudiólogo atuando dentro dos hospitais. Essas oportunidades, dentro do processo da pandemia, fez com que a profissão de fonoaudiólogo fosse mais vista, fosse muito mais requisitada do que o período normal. Verdade. A senhora acha que esse processo, a partir desse momento em que se expôs realmente a fonoaudiologia, se colocou no campo de batalha, em que foi em frente com demais profissionais, o campo vai aumentar daqui para frente? Vai. Eu acho que nós, nesse momento atual, já aumentou bastante. E a perspectiva é que aumente cada vez mais, né? Porque sentiu-se a necessidade, e o fonoaudiólogo ele mostrou a sua eficiência, né, dentro dessa área de atuação. Então, provavelmente, né, e eu tenho muita fé que isso aconteça, que as oportunidades elas se expandam cada vez mais e que o mercado de trabalho se torne mais promissor para o fonoaudiólogo. O fonoaudiólogo, ele desde quando que ele realmente pertencia ou fazia parte da equipe multidisciplinar? A fonoaudiologia começou mais na questão educacional, né? Então, ali para as crianças que tinham necessidade de aprendizagem, então era bem mais... Logo ela migrou para a comunicação e ficou muito forte na fala. Então hoje é muito comum pensar... As grandes emissoras, né, já tem um fonoaudiólogo. Isso, tem os fonoaudiólogos na sua equipe, né, para fazer esse preparo de comunicação. Então esse trabalho, ele no comecinho ainda ficava muito individualizado. Mas acho que de uns bons anos para cá, vamos colocar aí de uns 20, 15 anos para cá, que essas áreas foram se expandindo, né, que saiu somente da comunicação, né, linguagem, foi para voz, para audição, que também está desde o comecinho, e aí foi expandindo para alimentação, expandindo para as questões educacionais, de gagueira. Isso foi fazendo com que esse profissional precisasse cada vez mais trabalhar em conjunto, né, com médico, com pediatra, com psicólogos, com fisioterapeutas, nutricionista. Então é um trabalho que ele já vem de forma multidisciplinar já há bastante tempo, mas acredito que nos tempos atuais isso ficou mais visível, né? E sentindo cada vez a necessidade de ter uma equipe trabalhando e não só o fonoaudiólogo fazendo seu trabalho individualizado, a gente tem que ficar no todo, né? Todo mundo junto, pensando no bem-estar do paciente, para que esse paciente seja bem assistido e que ele tenha resultados eficientes. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião e já voltamos. Sou o professor Rogério Rocha, sou coordenador do curso de farmácia do Centro Universitário Aparício Carvalho. O curso de farmácia do Centro Universitário Aparício Carvalho possui diferencial de mercado. O nosso curso contempla vários campos de atuação da profissão farmacêutica, que vai desde a farmácia comunitária, farmácia magistral, farmácia hospitalar, área de nutrição e um diferencial que só o nosso centro universitário tem, que é tanto a análise clínica na área de patologia veterinária e o cuidado com o medicamento da área veterinária. Então você que quer se tornar um profissional farmacêutico diferenciado no mercado, vem para a Finca. Toda a estrutura que você precisa tem na Finca. A distância não pode adiar os seus sonhos. É pra entender que o agora chegou pra gente se reinventar. Com atitude nos olhos, erguer a cabeça e continuar. Vem se preparar, os sonhos vamos buscar. A gente quer aprender e seguir adiante. Centro Universitário Aparício Carvalho Finca e Faculdade Metropolitana. O seu sonho tem que continuar. Olá, meu nome é Cibele Martins, eu sou estudante do 8º período do curso de odontologia do Centro Universitário Aparício Carvalho. Estudar odontologia é a realização de um sonho. Estar aqui é concretizar esse sonho com os melhores professores para nos ensinar e nos capacitar para o mercado de trabalho. A melhor graduação é no Centro Universitário Aparício Carvalho.
Walking like that, it's really getting too much. Quer dizer que são bolsas de 100% para os primeiros colocados em todo o curso? Sim, E bolsas de 90% para os segundos colocados? é isso. E como que eu faço para me inscrever? É muito fácil. É só entrar no site vestefinca.com.br e fazer a sua inscrição. Eu mesmo já fiz a minha. Vou fazer minha inscrição agora. O concurso é dia 7 de novembro em qualquer uma das faculdades do Grupo Aparício Carvalho. Vem aí o maior concurso de bolsas do estado de Rondônia. São mais de 250 bolsas de até 100% esperando por você. Inscreva-se! Voltamos com sala de opinião, aqui com a doutora Amanda Leite, e fonoaudióloga, professora do Centro Universitário Aparício Carvalho, responsável pela clínica, e falando da sua experiência nesse processo todo que estão vivendo, e vivemos e estamos vivendo ainda do Covid. Professor, o processo de respiração, né, também é bastante trabalhado pela fonoaudiologia, né? Sim. Nas colocações, na postura de voz. Sim. Como que é esse processo? A respiração, ela é uma base bem central, assim, de várias áreas que a gente atua. Então, pegar a voz, por exemplo. Então, quando a gente pensa na questão vocal, essa respiração vai dar condições para o indivíduo, né, utilizar a sua voz de uma forma mais potencializada, ou conseguir cantar, né, durante horas no show, ou um comunicador conseguir se expressar de uma maneira bem eficiente, realmente, com base nessa respiração que vai dar esse suporte vocal. E aí a gente tem essa respiração também que vai fazer um trabalho bem importante nas questões alimentares, né? Porque quando a gente pensa em alimentação, vou tomar um copo de água, vou dar um exemplo didático. Vou tomar aqui um copinho de água. Aí eu engoli essa água. Então, nesse momento que eu engoli essa água, eu preciso fazer com que a minha respiração ela se bloqueie. Então, a gente tem o que chama de apneia. Eu protegi o meu pulmão para o meu alimento transitar para a via digestória. Então, a gente estuda muito a respiração também nesse processo, porque em alguns momentos ela falha, né, ao meio do caminho, e deixa o paciente mais exposto. Então, para a gente, ela é considerada uma via de mecanismo de proteção, né? Para proteger esse pulmão, a gente precisa entender muito bem de respiração e da deglutição, para a gente ver que esse trabalho acontece em sincronia. E essa respiração também vai estar atuando na fala, porque quando eu penso em fala, eu preciso ter ar saindo nessa minha fala, né, que é produzindo essa voz, e esse ar, né, ele vai ser, ele se modifica na minha cavidade oral. Então ele vai ficar um pouco mais na boca, vai vir um pouco mais para o nariz, então uma hora é mais oral, outra é mais nasal, e isso tudo está envolvendo respiração. Então, a respiração é um processo, né, uma função que a gente estuda bastante na nossa grade acadêmica e que a gente leva por toda a nossa profissão. O artista, o apresentador, o comunicador, ele pode realmente melhorar bastante, né? Pode. Sendo acompanhado por um fonoaudiólogo. Pode. E o cantor, muitas vezes, o cara que faz sucesso, há um desgaste das cordas vocais, das cordas vocais, da dificuldade de se manter realmente, né? O seu ritmo precisa ter esse cuidado. Devido à própria respiração. Como que é trabalhado isso? Eu vou falar bem superficialmente, que não é tanto a minha área, assim, não entendo tão bem, mas o trabalho basicamente, assim, né, do fonoaudiólogo que atua nessa voz cantada, que é uma voz bem diferente, por exemplo, de uma apresentação, que exige muito desse profissional, né? Vai fazer um trabalho para fazer essa manutenção de pregas vocais, né, de via de laringe, e vai fazer com que esse profissional utilize essa respiração e consiga manter durante longas horas, né, num ritmo mais intenso. Porque se esse profissional, igual o senhor falou, vamos supor que ele tem uma rotina exaustiva de cantos e ele não tem esse cuidado vocal, a voz é um instrumento de trabalho dele, né? Ele precisa ter voz para ele continuar se comunicando através da música. E se ele não faz esse trabalho, essa prega vocal ela pode ser lesionada. Então, assim, faz um atrito tão grande que pode causar o que a gente chama de nódulos, que são bem conhecidos como calos vocais, né? Pode ser que a população conheça com esse nome. Pólipos e vai causando algumas lesões nessa região, que é muito sensível, e isso vai trazer alguns sintomas, como rouquidão,
muito pigarro, ele pode começar a cantar e daqui a pouco a voz falhar, e ele tentar e realmente sair só um sopro, porque ele não está conseguindo fazer esse fechamento, né, de prega vocal de forma adequada. E a partir do momento que ele mantém o seu ritmo de trabalho e que ele tem um fonoaudiólogo na equipe dele para auxiliar para que ele tenha uma qualidade dessa voz, mantendo, potencializando e cuidando da saúde vocal, ele consegue fazer a sua jornada de trabalho de forma mais eficiente e ficando tranquilo, porque ele não vai lesionar, né, esse meio de trabalho dele, que é a voz. É interessante observar que algumas das vezes, né, observamos que o cantor, um apresentador, ele ao expor, fazer o seu programa ou fazer a sua apresentação, ele muda muito de tom, da tonalidade da colocação da sua voz. Essa mudança de tom, essa mudança de postura da voz, ela pode ocasionar esses calos? O que pode realmente prejudicar esses apresentadores ou esses cantores? Pode, porque entra numa classificação que a gente chama de abuso vocal. Então, quando a gente tem um profissional da voz que ele abusa dessa voz, então eu estou aqui falando num tom mais habitual, de repente eu aumento o meu tom de voz e eu estou falando nesse tom mais elevado durante muito tempo e eu repito isso todo dia. Ou o próprio cantor, né, que está fazendo uma utilização da voz de uma forma mais intensa. Esses abusos vocais, que inclui falar muito alto, às vezes falar até gritando, né? Não fazer uso da hidratação, de beber água no tempo que precisa, não fazer os exercícios de aquecimento e desaquecimento para prevenir mesmo essa prega vocal, eles vão em algum momento apresentar um desgaste vocal, que é aquilo que todo mundo tem. Então hoje, se alguém for num show ou estiver ouvindo uma música que gosta muito e cantar essa música muito alto, no final vai perceber que a voz ficou um pouco mais desgastada. E aí a gente fica um pouquinho mais rouco, a gente fica um pouco mais cansado, isso é natural. Só que quando esses desgastes eles vão acontecendo de forma repetitiva, né, de forma frequente, isso vai fazer com que deixe de ser um desgaste natural, aquilo que todo mundo vai ter em algum momento da vida, e se torna algo permanente, até patológico, né? Fazendo ali um nódulo, né, que é o calo vocal, ou um pólipo. Às vezes fazem lesões mais intensas que podem até, se não cuidar, se não tratar, junto com alguns outros hábitos nocivos, né, como cigarro, bebida alcoólica, isso vai potencializando, e esse paciente pode chegar até no nível de um câncer de laringe, né, porque o descuido foi muito grande. E aí ele vai ter sequelas mais permanentes, precisar de tratamentos mais intensos. Então esses abusos vocais que inicialmente são tão inofensivos, se eles forem realizados de forma repetitiva, isso pode causar um dano um pouco permanente até para a pessoa. Um profissional como um professor e outro da mesma, que usa a voz constantemente, passa o dia no seu trabalho, a voz é seu trabalho, vai transmitir os seus conhecimentos. Quais os cuidados que um professor deve ter em sala de aula, ou aquelas pessoas que usam a voz o dia todo com palestras, vendedores, né, que estão ali todo dia se comunicando. É importante manter a hidratação. A gente sempre fala que antes de você utilizar a sua voz assim durante um longo período, então um professor às vezes utiliza durante 3, 4 horas, né? Isso em um período, em uma carga de trabalho. Às vezes ele vai usar de manhã, de tarde e de noite, né? Então o ideal é que ele faça uso de hidratação. Essa hidratação ela tem que se manter durante a fala, então tá dando a sua aula, tá com uma garrafinha de água e bebendo ali ao longo da aula, mas é importante que ela seja realizada pelo menos 2 horas antes de se expor a uma intensidade vocal maior, né? Para que esse corpo fique hidratado realmente. Outra coisa importante é que a gente tente manter o tom natural, o máximo que a gente puder. Numa turma numerosa, é comum que o professor eleve a sua voz para ser ouvido, para que o aluno lá do final consiga ouvir, mas é importante que ele tente manter o máximo do tom natural. E se a turma for muito numerosa, que acontece bastante nas escolas públicas, na educação primária, né, que as crianças ainda estão muito eufóricas e querem conversar e querem brincar, e o professor ele tem que estar mantendo essa turma mais quieta, que é bem difícil para uma turma de primário, por exemplo. É importante que ele use alguns recursos, como um microfone portátil, né? Então coloca o microfone, carrega ali com ele, é uma lapela, se eu não
me engano o nome, e aí ele vai falando, mantém o seu tom natural e tem um amplificador, né, que está ampliando essa voz. É um recurso bem importante para se manter. A alimentação é vida. É uma alimentação saudável, praticar exercício físico, né, ter noites regulares de sono, eu acho que isso é o mais básico, assim, né. Fora isso, realmente é necessário procurar um profissional para conseguir dar orientações mais específicas. Agora, sono tem uma importância muito grande, né? Tem. Mas para um artista, para um cantor, meio difícil. Se torna quase que impossível manter essa né, verdade. algumas regras, né? É verdade, é verdade. Então, mas vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião e já voltamos. Sou o professor Rogério Rocha, sou coordenador do curso de farmácia do Centro Universitário Aparício Carvalho. O curso de farmácia do Centro Universitário Aparício Carvalho possui diferencial de mercado. O nosso curso contempla vários campos de atuação da profissão farmacêutica, que vai desde a farmácia comunitária, farmácia magistral, farmácia hospitalar, área de nutrição e um diferencial que só o nosso centro universitário tem, que é tanto a análise clínica na área de patologia veterinária e o cuidado com o medicamento da área veterinária. Então você que quer se tornar um profissional farmacêutico diferenciado no mercado, vem para a FINCA. Toda a estrutura que você precisa tem na FINCA. A distância não pode adiar os seus sonhos. É pra entender que o agora chegou pra gente se reinventar. Com atitude nos olhos, erguer a cabeça e continuar. Vem se preparar, os sonhos vamos buscar. A gente quer aprender e seguir adiante. Centro Universitário Aparício Carvalho Finca e Faculdade Metropolitana. O seu sonho tem que continuar. Olá, meu nome é Cibele Martins, eu sou estudante do 8º período do curso de odontologia do Centro Universitário Aparício Carvalho. Estudar odontologia é a realização de um sonho. Estar aqui é concretizar esse sonho com os melhores professores para nos ensinar e nos capacitar para o mercado de trabalho. A melhor graduação é no Centro Universitário Aparício Carvalho. Quer dizer que são bolsas de 100% para os primeiros colocados em todo o curso? Sim. E bolsas de 90% para os segundos colocados? É isso. E como que eu faço para me inscrever? É muito fácil. É só entrar no site vestefinca.com.br e fazer a sua inscrição. Eu mesmo já fiz a minha. Vou fazer minha inscrição agora. O concurso é dia 7 de novembro em qualquer uma das faculdades do Grupo Aparício Carvalho. Vem aí o maior concurso de bolsas do estado de Rondônia. São mais de 250 bolsas de até 100% esperando por você. Inscreva-se! Voltamos com sala de opinião, aqui com a doutora Amanda Leite, falando sobre essa importante profissão que é a fonoaudiologia. Professor, a senhora já falou algumas especialidades, algumas áreas, algumas ramificações da fonoaudiologia, mas eu gostaria que a gente voltasse a falar, porque a fonoaudiologia é tão nova. Sim. E o desconhecimento é muito grande de todos nós com relação a essa profissão tão importante. Eu gostaria que a senhora falasse das áreas, que realmente são 10 ou 12 áreas, que a senhora falasse um pouquinho de cada um, para que a gente conhecesse um pouco mais dessa bela profissão. Tá bom. Eu peguei uma colinha aqui, gente, para não deixar nenhuma área de fora. Eu vou tentar ser breve, porque são bastante, né? Então, nós temos áreas da fluência, que é bem conhecida até pela população, né? Que é do paciente gago. Então, a gagueira, ela é bem... Eu acho que associam bastante com a fonoaudiologia. Então, qualquer pessoa que tenha disfluência, né? Que a gente conhece como paciente gago, a fonoaudiologia vai ajudar bastante nessa intervenção, de identificar
quais são as disfluências que estão ocorrendo e de reabilitar para dar mais qualidade de vida para essa pessoa. A gente tem a área da audiologia, que é uma área que ela se dedica bastante para o estudo da audição. Então, é uma área responsável por fazer diagnósticos auditivos, né, de identificar uma surdez, de identificar problemas auditivos, de fazer a adaptação de aparelhos auditivos, de fazer a reabilitação dessa audição. Então, é uma área bem importante, né, que tem um espaço bem relevante na nossa sociedade. A gente tem a neuropsicologia, que já é uma área nova, bem novinha mesmo, assim. Então, ela está bem relacionada às questões neuropsicológicas mesmo, então vai auxiliar em algumas questões comunicativas, em algumas questões de processo de aprendizagem. Então, é uma área que foi lançada pelo nosso conselho, acho que tem no máximo 2 anos, é muito nova e está ganhando muito espaço na nossa profissão. A fonoaudiologia do trabalho, que eu acho que tem ganhado também muito espaço, que ela se compromete a cuidar da saúde do trabalhador, da saúde auditiva, da saúde vocal. Então, a gente tem grandes empresas e grandes indústrias, né, que têm um barulho muito grande. Eu acho que essas indústrias, elas têm que ter esse cuidado com a saúde do seu trabalhador, de ofertar o fone de ouvido, no caso de escolas, né, e de instituições educacionais, de cuidar da saúde vocal desse professor. Então, o fonoaudiólogo do trabalho, ele está atuando para prevenir e cuidar dessa saúde, principalmente auditiva e vocal dos trabalhadores. A gente tem a fonoaudiologia neurofuncional, que vai atuar nas alterações neurológicas, né? Então, pacientes que têm neuropatias desde o nascimento, como paralisia cerebral, por exemplo, ou no paciente adulto que adquiriu uma neuropatia após um acidente vascular encefálico ou após um traumatismo craniano, que vão ter sequelas neurológicas, e essas sequelas neurológicas vai afetar a comunicação e a alimentação, né? Então, é voz, a fala, a linguagem, a alimentação, né, para líquido, para sólido, e aí o fonoaudiólogo neurofuncional, ele vai estar atuando nessas reabilitações neurológicas. A gente tem a gerontologia, que vai atuar no paciente idoso e vai atender todas as necessidades desse paciente idoso de comunicação e alimentação. Então, a fala do paciente idoso, a voz do paciente idoso, a audição do paciente idoso, a alimentação desse paciente idoso vai ser assistida pelo profissional especialista em gerontologia. A gente tem a fonoaudiologia educacional, que ela se dedica muito às áreas acadêmicas, escolares realmente, né, para auxiliar o professor, para esse professor identificar nas crianças alterações que vão comprometer o seu ensino e aprendizagem, como a dislexia, o TDAH, alguns distúrbios específicos de leitura, e vai auxiliar e dar suporte para esse professor conseguir lidar com essa criança, né, conseguir fazer uma educação mais inclusiva. E vai auxiliar também dentro das escolas na saúde do professor, né, nas questões auditivas e vocais também desse profissional. O fonoaudiólogo que está dentro da escola, ele não tem uma atuação clínica, ele faz uma atuação mais de planejamento, de promoção de saúde mesmo, né, com ciclos de palestras, entregas de panfleto, ações na comunidade, então é uma atuação bem importante. Então, a gente identifica lá na escola as possíveis alterações e já encaminha para o espaço clínico para fazer a avaliação e a reabilitação, né, mais assertiva. A saúde coletiva, ela vai estar atuando na sociedade de maneira geral. Então, são os fonoaudiólogos que estão nas nossas UBSs, né, nos nossos postos de saúde. Esses fonoaudiólogos, eles são responsáveis para ofertar para a população os cuidados em todas as áreas da fonoaudiologia. Então, a ideia também é fazer ciclo de palestras, ciclos de orientações, entrega de panfleto sobre saúde auditiva, a saúde da linguagem, a saúde vocal, né, todas as áreas para alertar a população. E aí a gente tem a linguagem, que ela é bem conhecida, né? Então, as crianças com trocas na fala,
crianças com algum distúrbio específico que vai trazer interferência no seu desenvolvimento de fala. Então, hoje a gente tem uma atuação muito grande nas crianças com TEA, né, o transtorno do espectro autista. A gente tem também uma atuação muito grande em qualquer criança que vai ter um desenvolvimento na sua comunicação. A linguagem ela vai estar fazendo essa atuação de auxiliar na avaliação e na intervenção. Temos a motricidade orofacial, né, e por fim a voz, e a motricidade orofacial e a voz acabam andando bem juntas. Essa motricidade faz uma atuação muito forte na odontologia também, porque ela vai identificar as alterações, né, musculares, cabeça e pescoço, as funções de fala, sucção, respiração, mastigação e respiração. Esse profissional ele vai estar fazendo esse fortalecimento muscular, da articulação, para ele desempenhar melhor essas funções. E a voz, que a gente falou bastante, né, no bloco passado, que é para conseguir dar condições para quem usa a voz como instrumento de trabalho. Então, falando um pouquinho de cada uma delas. Importante, pelo menos passamos a conhecer todas as áreas da fono. Professor, a dificuldade, qual o profissional que realmente faz o diagnóstico e encaminha para o fonoaudiólogo? Olha, a gente tem assim uma ampla variedade. Então, pensando nas crianças, a gente tem bastante o pediatra, identificando alguma alteração de comunicação ou de alimentação e faz o encaminhamento para o fonoaudiólogo avaliar e identificar o que precisa intervir. A gente também tem o nutricionista, pensando na área mais multi, né? O nutricionista, o fisioterapeuta. Então, qualquer profissional da saúde que identificou, levantou ali a luzinha do alerta, alguma coisa na comunicação está alterada, não precisa identificar o que é, né? Ou alguma coisa na alimentação dessa criança está alterada, vou encaminhar para o fonoaudiólogo para ele poder identificar o que é e já pensar no plano terapêutico. Mas o cidadão por si só, ele consegue definir, eu preciso de um fonoaudiólogo, como que ele encontra esse profissional, entendeu? Para ter assistência, como que ele faz desse processo? Porque às vezes a gente fica meio confuso. Sim, a gente fica meio confuso. Então, assim, para chegar no profissional fonoaudiólogo, não necessariamente precisa do encaminhamento de outro profissional. O próprio paciente ele pode chegar lá, quer uma avaliação. Então, acho que vou dividir de duas formas para ficar mais fácil, né? Já que são 12, bastante áreas. Vamos pensar na comunicação. Então, o que é comunicar? É você conseguir se expressar e ter um diálogo com uma outra pessoa. Então, se você percebe que seu filho, né, seu sobrinho, alguma criança ou alguma pessoa já adulta está tendo dificuldade nessa comunicação, está falando e você não está entendendo essa fala, ele está tendo muitas pausas para falar, que é a disfluência, né, ou então ele é uma pessoa gaga para ficar mais fácil, percebe que alguma coisa nessa comunicação não está fluida, pode encaminhar para o fonoaudiólogo. Pensando na vertente já, e aí pode ser várias coisas, pode ser a audição que está comprometida, pode ser alguma estrutura muscular que não está bem desenvolvida, então o fonoaudiólogo ele vai entender o porquê. E a gente faz uma série de avaliações para entender o porquê e começar a reabilitar. O problema também relacionado à saúde bucal, à dentária, está relacionada? Está relacionado, porque assim, se eu tenho uma criança, por exemplo, um adulto ou qualquer pessoa que não tem uma saúde bucal bem estabelecida, né? Então tem muitas cáries, essas cáries elas podem causar dor, às vezes vai causar até o rompimento de algum dente fora do prazo e essa criança pode ter essa língua escapando, por exemplo, por esses buraquinhos que estão faltando e essa fala vai ficar distorcida, né? E essa fala vai ficar com dor, ele vai passar a ter algumas trocas, porque alterou a estrutura que a gente espera para conseguir desenvolver uma fala dentro do que a gente chama do desenvolvimento normal, né? Então, pode ter algumas pequenas distorções, algumas pequenas trocas em decorrência da questão da higienização, que não foi tão boa, perdeu algum dente que não era para ter perdido, e isso vai causando algumas dificuldades. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião e já voltamos. Meu nome é Cibele Martins, eu sou estudante do 8º período do curso de odontologia do Centro Universitário Aparício Carvalho. Estudar odontologia é a realização de um sonho. Estar aqui é concretizar esse sonho com os melhores professores para nos
ensinar e nos capacitar para o mercado de trabalho. A melhor graduação é no Centro Universitário Aparicio Carvalho. A distância não pode adiar os seus sonhos. É pra entender que o agora chegou pra gente se reinventar. Com atitude nos olhos, erguer a cabeça e continuar. Vem se preparar, os sonhos vamos buscar. A gente quer aprender e seguir adiante. Centro Universitário Aparicio Carvalho Finca e Faculdade Metropolitana. O seu sonho tem que continuar. Meu nome é Beatriz Ferreira, sou acadêmica do curso de Fonoaudiologia do Centro Universitário Aparicio Carvalho. Trabalho no Passo Amigo como estagiária, desenvolvendo habilidades do desenvolvimento infantil, com estimulação de linguagem, atenção, comportamento, dentre outros aspectos que a fonoaudiologia me proporciona. A melhor graduação é no Centro Universitário Aparicio Carvalho. Quer dizer que são bolsas de 100% para os primeiros colocados em todo o curso? Sim. E bolsas de 90% para os segundos colocados? É isso. E como que eu faço para me inscrever? É muito fácil. É só entrar no site vestefinca.com.br e fazer a sua inscrição. Eu mesmo já fiz a minha. Vou fazer minha inscrição agora. O concurso é dia 7 de novembro em qualquer uma das faculdades do Grupo Aparicio Carvalho. Vem aí o maior concurso de bolsas do estado de Rondônia. São mais de 250 bolsas de até 100% esperando por você. Inscreva-se! Voltamos com sala de opinião, fonoaudiologia aqui com a doutora Amanda Leite. Doutora, é interessante às vezes, nós falamos em saúde bucal e o problema de deglutir, né? Muitas pessoas têm dificuldade de digerir o alimento, de deglutir o alimento e isso vira um inferno na vida das pessoas, né? É um transtorno muito grande. Esse processo, né? Também que é cuidado pela fonoaudiologia. Sim. Qual o momento que eu tenho que procurar o fonoaudiólogo quando eu apresento essa disfunção? Essa é uma pergunta bem importante, porque traz até risco para a vida, né, desse indivíduo que possa ter uma disfagia. Então, assim, para a população de forma geral, como identificar que pode ter alguma disfagia? Se você está se alimentando, ou algum familiar seu, alguém próximo a você está se alimentando e durante toda a alimentação engasga, ou tosse muito, assim, engasgou, começou a tossir, ficou muito vermelho, faltou, foi um transtorno para voltar. Aí no outro dia na alimentação acontece de novo. Aí no outro dia acontece de novo, isso já é um sinal de que esse paciente, de que essa pessoa possa ter uma disfagia. Então, assim, o que é uma disfagia, para ficar mais claro? É uma dificuldade na deglutição, e a deglutição é o trajeto do alimento da boca até o estômago. Então, alguma coisa nesse caminho pode falhar e fazer com que esse alimento não vá para o estômago e vá, que é o grande risco, que vá para o pulmão. Então, no nosso pulmão, a gente quer entrada e saída de ar. Se entra qualquer vestígio de alimento, uma água, um grão de arroz, feijão, carne, isso vai fazer com que esse pulmão ele não reconheça esse alimento, porque lá não é um lugar para ter alimento. E esse pulmão ele vai começar a se manifestar para tentar expulsar. O corpo ele vai dar sinais de que alguma coisa não está sendo bem recebida por ali. E aí pode gerar uma pneumonia. Esse paciente ele pode entrar num comprometimento respiratório bem grave. Então, se você está vendo uma pessoa engasgando com frequência, ou até está tomando uma água, essa água está voltando pelo nariz, por exemplo, de forma constante. Está comendo um macarrão, esse macarrão voltou pelo nariz de forma constante. Está tendo muito pigarro. Ou a pessoa ela mudou a alimentação por conta própria, porque o nosso corpo ele é incrível, ele se adapta. Se a gente começa a perceber uma dificuldade, nosso corpo vai se adaptando de forma natural. Então vamos supor que eu estou comendo aqui um prato de arroz, feijão e um churrasco, que é mais duro, mais resistente. E aí, de repente, essa pessoa vê que ela não está conseguindo mastigar tão bem esse churrasco, não está engolindo tão bem, tem que fazer muito esforço para engolir, tem que beber um copo de água para conseguir engolir uma colher desse alimento. Essa pessoa vai fazer o quê? Não quero mais comer essa comida.
E aí quando vai ser oferecido de novo, ela, não, eu vou pegar aqui só o arroz, só a macaxeira e deixa de pegar outra comida e não tem um porquê. Ela não consegue dizer que é porque ela teve aquela dificuldade. Ela fala, não, só está muito difícil. E muda o alimento para algo mais rápido. Então, pessoas que estão mudando a sua forma de se alimentar sem conseguir explicar exatamente o porquê, e às vezes passa até a perder peso por conta disso. Muitas vezes a família nem percebe, né? Não percebe. Às vezes é muito sutil. É um engasgo aqui, deixa de comer um alimento ali, aí vai começar a alertar quando essa pessoa perder peso. Porque às vezes os alimentos vão ficando tão difíceis que ela vai começando a tirar vários alimentos e vai ficando alguns poucos, e isso vai interferir na questão nutricional, né? Perde peso, fica mais debilitado, e aí quando vai procurar essa ajuda, essa disfagia já está bem grave. Professora, a senhora é diretora técnica da clínica de fonoaudiologia, responsável técnica pela clínica de fonoaudiologia aqui do Centro Universitário. E como que funciona a clínica, o que se compõe a clínica e como a população pode ter assistência desses profissionais e, logicamente, da clínica? A nossa clínica, gente, é um sonho. E não estou puxando o saco, porque eu sou apaixonada mesmo pela forma como ela funciona. Os atendimentos são gratuitos. Ela está aqui para conseguir ofertar para você, população, para a nossa comunidade, assistência fonoaudiológica. E a gente oferta assistência fonoaudiológica em quase todas essas áreas, né? Então, a nossa clínica ela é bem estruturada na questão audiológica. A gente tem aparelhos moderníssimos que a gente consegue fazer o diagnóstico auditivo, a gente consegue fazer as orientações, os encaminhamentos, né, que são necessários. A gente tem o nosso ambulatório terapêutico, que a gente vai atender as demandas de linguagem, de motricidade, de disfagia, de voz, de questões de aprendizagem. Então, a gente oferta esse atendimento e para você conseguir, basta você vir aqui na clínica ou ligar para a nossa clínica, né? Que você vai passar primeiro por uma triagem, e aí essa triagem, o acadêmico que vai estar acompanhando vai identificar qual é o melhor local, qual é o melhor estágio para você ser atendido, e aí você passa a ser direcionado para esse setor para começar o processo de avaliação, diagnóstico e logo na sequência a intervenção. É interessante que muitas vezes nós não temos o conhecimento, né, dos serviços que são ofertados gratuitamente à população. Sim. E da importância de ter uma clínica moderna, né, com equipamentos bem equipados para prestar assistência à população. E às vezes passa aquela história, passa batida, as pessoas não têm conhecimento. É verdade. Além de ter a clínica, nós temos um corpo docente que atua nessa clínica de extrema qualidade. Sim, então assim, todos os profissionais, todos os pacientes, eles são atendidos pelos acadêmicos, que estão geralmente nos seus últimos anos já de atuação, né, na faculdade, e eles são acompanhados e supervisionados por professores capacitados. Então, na audiologia, a gente tem a nossa especialista em audiologia, né? Nas demandas de terapêuticas, tem o especialista na motricidade, na disfagia, a gente vai dando esse suporte clínico, esse suporte acadêmico para o paciente, ele ter o melhor atendimento que ele possa ter. Então, eles são bem recebidos, são bem tratados e a gente gosta de dar resultado. Então, tem que chegar aqui e tem que sentir que seu problema foi resolvido. Eu quero parabenizar a senhora e toda a equipe, porque nós temos recebido bastante elogios da atenção, né, ao paciente, dos resultados com esses pacientes, resultados positivos. Então, isso é muito interessante e muito importante para todos nós que oferecemos esse serviço. E a população precisa conhecer a fonoaudiologia e conhecer a clínica. Venham conhecer, a gente está de portas abertas realmente, qualquer pessoa pode vir conhecer. A gente tem a nossa secretária que fica aqui de manhã e de tarde, né, e de noite. Então, vem conhecer, ver os serviços que a gente oferece, ver o que você precisa e a gente está aqui para atender vocês. A média de um tratamento com um fonoaudiologista. Quantas sessões geralmente duram, logicamente, dependendo do caso. Isso. Mas a média, quanto tempo dura um tratamento? É bem variável, doutor, assim, é bem variável. Depende bastante de cada área, depende do planejamento terapêutico e depende do envolvimento familiar, né? Então, a gente costuma dizer que cada um tem o seu papel. E aí, quando todo mundo executa bem o seu papel, a gente tem uma tendência a desempenhar melhor esse trabalho. Mas, assim, quando a gente pensa na reabilitação,
O tempo mínimo que a gente costuma ficar com o paciente é de 6 meses. São pacientes da disfagia, pacientes de voz e pacientes de motricidade orofacial que costumam ter uma resposta mais rápida. Mas já os pacientes de linguagem, de comunicação, de aprendizagem, eles costumam ficar mais tempo, porque aí a gente vai atuando conforme ele vai desenvolvendo realmente, né? Então, às vezes, a gente começa com crianças pequenas e a gente acompanha até ali o começo da sua adolescência, porque a gente vai de acordo com os níveis que ele vai desenvolvendo. Então, é bem variável. O curso são 4 anos. São 4 anos. E o horário do curso, professor? O nosso curso ele é noturno, né? Então as aulas teóricas acontecem às noites e os estágios a gente faz uma flexibilização. Eles têm o estágio noturno que é obrigatório, né? Porque a gente tem um acadêmico que trabalha bem batalhador, sabe? Para conseguir estar aqui e manter a sua graduação. Mas a gente também abre um horário no período diurno, à tardes ou durante as manhãs, para aquele aluno que já tem uma disponibilidade melhor, que a gente consegue atender uma população, né, nesses outros horários também. Agora, é interessante e importante em que as famílias observem o comportamento dos seus familiares, né? De repente, eu estou lá gritando com um problema seríssimo, não querendo me alimentar. Isso. E às vezes não é percebido. Não é percebido, né? Então, eu acho Qual que o conselho que a senhora daria para a nossa população? Eu acho que abrir mais os olhos, né? Então, assim, eu entendo que hoje a gente está numa vida mais corrida, né? O pai e a mãe, às vezes, estão em longas jornadas de trabalho para conseguir dar uma qualidade melhor de vida para o seu filho. Mas eu acho que esse momento de sentar à mesa, uma refeição que seja, e observar como ele está comendo, o tempo que ele está comendo, perguntar como é que foi o dia e ouvir para ver se ele está tendo alguma troca, se ele está com alguma dificuldade para se expressar. Eu acho que esses pequenos momentos de observação, né, dentro da rotina familiar pode trazer uma diferença grande na qualidade de vida, né, dessa criança que está se desenvolvendo. Doutora, chegamos ao final de Sala de Opinião. Quero agradecer imensamente a sua vinda. Passou rápido. Sempre. Foi um prazer imenso. E chegamos ao final. Um grande abraço a todos e até o próximo programa. Quer dizer que são bolsas de 100% para os primeiros colocados em todo o curso? Sim. E bolsas de 90% para os segundos colocados? É isso. E como que eu faço para me inscrever? É muito fácil. É só entrar no site vestefinca.com.br e fazer a sua inscrição. Eu mesmo já fiz a minha. Vou fazer minha inscrição agora. O concurso é dia 7 de novembro em qualquer uma das faculdades do Grupo Aparício Carvalho. Vem aí o maior concurso de bolsas do estado de Rondônia. São mais de 250 bolsas de até 100% esperando por você. Inscreva-se! Olá, meu nome é Pedro Henrique, eu sou acadêmico do curso de Gestão de Segurança Privada da Faculdade Metropolitana. Na aula de Criminalística, aprendemos sobre os métodos e as perícias criminais, visando compreender a dinâmica relacionada à materialidade e à autoria de um delito. A melhor graduação é na Faculdade Metropolitana. Sou o professor Rogério Rocha, sou coordenador do curso de farmácia do Centro Universitário Aparício Carvalho. O curso de farmácia do Centro Universitário Aparício Carvalho possui diferencial de mercado. O nosso curso contempla vários campos de atuação da profissão farmacêutica, que vai desde a farmácia comunitária, farmácia magistral, farmácia hospitalar, área de nutrição e um diferencial que só o nosso centro universitário tem, que é tanto a análise clínica na área de patologia veterinária e o cuidado com o medicamento da área veterinária. Então você que quer se tornar um profissional farmacêutico diferenciado no mercado, vem para a Finca. Toda a estrutura que você precisa tem na Finca. A distância não pode adiar os seus sonhos. É pra entender que o agora chegou pra gente se reinventar. Com atitude nos olhos, erguer a cabeça e continuar. Vem se preparar, os sonhos vão
Universitário Aparício Carvalho Finca e Faculdade Metropolitana. O seu sonho tem que continuar. Olá, meu nome é Cibele Martins, eu sou estudante do 8º período do curso de Odontologia do Centro Universitário Aparício Carvalho. Estudar odontologia é a realização de um sonho. Estar aqui é concretizar esse sonho com os melhores professores para nos ensinar e nos capacitar para o mercado de trabalho. A melhor graduação é no Centro Universitário Aparício Carvalho. Walking like that, it's really getting to me.